Olá, meus prezados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, a paz eterna de Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos nesta ambiência espiritual para examinarmos a Palavra de Deus, crescermos mais uma vez em graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Negar o pão e o vinho é negar o corpo de Cristo? Portanto, a resposta bíblica é mais profunda do que um sim ou não. Os elementos apontam para uma realidade maior, a obra consumada e a unidade do corpo, e não para um rito indispensável em si. Como diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 26, nos diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Ou seja, o gesto é anúncio e memória. Mas Paulo esclarece que a realidade anunciada é o próprio povo, ou seja, os próprios cristãos, que se tornou um só corpo. Ou seja, a igreja em si é o corpo de Cristo. Paulo também afirma em 1 Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 17, o seguinte: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, a base disso não é a lei de Moisés, não é um ritual que uma vez já foi abolido por Cristo. Porque, como diz o apóstolo Paulo novamente, em Romanos capítulo 10 e o versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, a unidade, ou seja, o corpo de Cristo, não é um rito. O que é, então, o corpo de Cristo? Essa é uma pergunta muito importante. O que é o corpo de Cristo? É um pedaço de pão? O sangue de Cristo é o suco de uva? Jesus deslocou esse foco do físico para o espiritual. Ou seja, o pão que era mencionado pedagogicamente como corpo de Cristo, isso refletia apenas uma imagem, a sombra, e não a realidade. Jesus falando aqui em João, capítulo 6, e o versículo 48, diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele mesmo é o alimento. Mas ele explicou o modo dessa participação. É o que ele disse em João também, capítulo 6, versículo 48. Como nós já lemos, que ele, ou seja, João 6,63. João
capítulo 6, e versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. E são essas palavras espirituais que te alimentam espiritualmente. E não um pedaço de pão. E não um suco de uva. Porque estas coisas foram sombras. Elas não são mais sombra, porque já nós vivemos a realidade. Na prática apostólica, isso se traduz na comunidade cristã. Como diz o apóstolo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Portanto, negar o pão e o vinho é o mesmo que negar o corpo de Cristo? Está a pergunta no ar. Responda. Me responda. Se negar o corpo de Cristo, ou seja, se negar um pão e um suco de uva, é negar o corpo de Cristo? No contexto apostólico, a ceia foi dada como um memorial pedagógico. Da nova aliança. É o que diz em Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo traçou um horizonte temporal. Ele disse: porque todas as vezes que comerdes, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que eu comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, a vinda e consumação do tempo messiânico encerraram o sistema de sombras. Agora, como diz Hebreus, capítulo 9, Hebreus, capítulo 9 e o versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus delimitou essa expectativa à sua geração. É o que ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo, disse em Mateus capítulo 24 e o versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Ou seja, tudo aquilo que ele falou representando o seu corpo como uma sombra
era para se cumprir dentro daquela geração. E isso se cumpriu. As palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele explicou ali para os discípulos, em Mateus capítulo 24, versículo 2, versículo 21, vamos ler, versículo 1, capítulo 24, versículo 1. Olha o que Jesus disse com respeito ao templo. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E no versículo 34, nós já podemos ler que Jesus delimitando dentro daquela geração: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Portanto, tudo que ele falou relacionado ao suco de uva como um vinho, o pão como seu corpo ali, estava delimitado, limitado, na verdade, dentro daquele tempo, daquela geração. E nós não podemos, em hipótese alguma, substituir o que Jesus Cristo colocou como real nos nossos dias, que é o corpo de Cristo, a sua igreja, com simbolismo de um pedaço de pão. Não. A situação é que nós não podemos viver de sombras, com algo que simplesmente foi dado como uma instrução para se cumprir no futuro, que é o nosso presente. Porque as sombras foram sinais provisórios. A realidade é Cristo e sua obra consumada. Quando Hebreus capítulo 10, versículo 1, nos diz: porque a lei, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, ou seja, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Ou seja, o sacrifício que você oferece todos os meses, no primeiro dia do mês, no primeiro domingo do mês ou no segundo domingo do mês, conforme a data estipulada, como ritual da Páscoa, que na verdade é Páscoa, não é Santa Ceia. Santa Ceia, não existe nem a palavra explicitamente escrita na Bíblia. Existe a ceia. A ceia, na verdade, era uma janta que eles faziam, até mesmo em comemoração à Páscoa, que foi a saída dos filhos de Israel do Egito. Eles não te aperfeiçoam, isso não te aperfeiçoa, isso não te santifica. Porque isso não é, mas foi algo que apontava para a realidade, que somos hoje a igreja. Por isso, não devemos mais viver de sombras. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele já disse aqui em João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ou seja, já foi consumado. Já foi cumprido aquela sombra, algo que tendia, apontava para uma realidade que vivemos hoje. Que o corpo de Cristo não é mais um pedaço de pão, mas sim o seu povo. Portanto, essa transição teórica, essa transição, ou seja,
foi uma histórica pactual. No antigo pacto, tudo se relacionava ali a uma questão que apontava para Cristo. Hoje nós vivemos a realidade. A Escritura explica o ponto de virada. Como diz Hebreus, capítulo 7, versículo 12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mostrando que, com o sacerdócio de Cristo, o regime legal foi substituído pelo da graça. Hoje nós temos Cristo ressuscitado, espiritualmente, não mais carnalmente. A palavra de Deus até ela afirma aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Isto é, nós não temos um sacerdócio carnal. A palavra aponta até mesmo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Portanto, o sacerdócio não é mais o sacerdote, ou fazer um sacerdócio carnal, não. Nós estamos tratando-se do ministério do Espírito. É o que falou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Em diante nós vamos ver isso aqui. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 3, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Que nos diz: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, o nosso ministério hoje é o ministério do Espírito, não da letra, não das obras carnais, para que assim vivêssemos de sombras. Não, nós vivemos a realidade. O passado já ficou no século passado, no histórico pactual do antigo pacto. Nós estamos numa nova aliança, e essa nova aliança é o ministério do Espírito. Por exemplo, em Hebreus capítulo 8, versículo 13, nos diz: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, perto é porque quando o apóstolo foi escrito a carta aos Hebreus, nesse sentido aqui, ainda não tinha ocorrido a vinda de Cristo em juízo, portanto, e o templo ainda estava de pé. Mas hoje não.
nós não vivemos mais o tempo antigo pactual, nós vivemos o novo pacto, a nova aliança. Portanto, viver os rituais da Páscoa como uma santa ceia nos dias de hoje é viver, na verdade, viver de sombras. E o apóstolo Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 16, seguinte: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quando Paulo falou as coisas futuras, ele estava falando no tempo, dentro do período daquela geração, das quais o templo ainda estava também de pé. Mas hoje, nós estamos vivendo um tempo que não se pode aplicar mais uma questão futura, mas vivemos a realidade. Portanto, Cristo não habita em rituais de Páscoa, mas no seu povo. É como diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus diz, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, a santificação foi mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. A santificação já foi efetuada na cruz, não na mesa com um pedaço de pão e um suco de uva, não. Ela foi feita através do corpo de Jesus Cristo. Isso, o que ele apontava como o pão e vinho naquela ocasião, eram sombras da realidade que vivemos hoje como o corpo de Cristo. Portanto, meu prezado irmão, minha prezada irmã, esta é uma mensagem que edifica a tua alma, que edifica a igreja como o corpo de Cristo. Se essa mensagem ela tem algo a ver com você, comigo, vamos dizer assim, eu estou aqui, graças a Deus, com você, crescendo em graça. Portanto, se é de seu interesse, eu solicito a você que, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você já é inscrito no canal, deixe o seu like também, faça os comentários, alguma referência em relação ao estudo. Se tem alguma dúvida, também deixe nos comentários. Que graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que está continuamente convosco, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.